Fala pessoal, eu sou o Rafael Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mídia 12. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o N8N na DigitalOcean, de uma forma bem simples e bem rápida. A gente vai utilizar ali um container do Docker para instalar o N8N. Então, para quem não conhece o N8N, é uma ferramenta de automação incrível de workflows e que ajuda você a integrar diversos serviços e automatizar diversas tarefas, né? E o melhor de tudo, ele é open source, ou seja, é gratuito. Então, vamos lá. Eu estou aqui logado já na minha conta da DigitalOcean. Então, partindo do princípio que você já tem a sua conta, eu vou até deslogar aqui para a gente ver. A gente ir bem do começo. Então, para você se cadastrar, você vem aqui em Sign Up. É bem simples, você só vai preencher aqui os dados. Eu até loguei logo com o Gmail, que eu acho mais simples, mas é só seguir o passo a passo e se cadastrando. Não vou ensinar como cadastrar na DigitalOcean, vamos partir do princípio de que você já tem o seu cadastro, já tem a sua conta. Então eu vou logar aqui na minha conta, ok, beleza, loguei aqui na minha conta. Se você logar foi a primeira vez, você vai ver somente esse projeto aqui chamado My Project. Eu gosto de renomear, mas isso não é obrigatório. Mas para renomear bem simples, você vem aqui em Settings e eu vou botar aqui o nome do nosso canal e vou salvar. Então, para a gente fazer a configuração aqui da N8N, o primeiro passo é a gente vir aqui nesse botão em cima, clicar em Droplets, e aí a gente vai criar um droplet para instalar o N8N. Na região eu vou escolher New York. E aí, na imagem, eu vou vir aqui no Marketplace. A gente já tem uma imagem aqui no Marketplace com Docker e Ubuntu. Então, eu vou escolher essa imagem aqui. Ok. E aqui embaixo você escolhe o plano, né? É recomendável ali para o N8N pelo menos 2 GB de memória. Porém, como aqui é um vídeo ilustrativo, eu vou pegar aqui a máquina mais simples. Mas o ideal para você, caso você vá usar ali nos seus projetos, seja pelo menos 2 GB. Então, esse aqui de 21 ou de 28 funciona de boa. Ok, então vamos aqui, ó, se você descer aqui, a gente tem essas duas opções, que é o SSH Key e o Password. O SSH, se você quiser configurar na sua máquina e acessar o servidor via SSH, você vem aqui e configura a chave. Porém, nesse vídeo eu não vou ensinar, a gente vai fazer tudo pelo painel aqui da DigitalOcean. Então, é só escolher password e digitar um password aqui. Criar minha senha. Ok. Só um instante, só para garantir aqui. Ok, criei minha senha, você segue os requisitos que ele solicita aqui e eu vou dar um nome para o meu Droplet. Então, N8N aula dev. Ok, então vamos criar aqui. Clico no botão Create Droplet e aí ele vai montar a imagem e ele vai começar a montar aquela imagem do, do Ubuntu com o Docker já instalado. Então é só aguardar, vamos aguardar aí um pouco. Pronto, então pessoal, aqui o meu já instalou, é bem rápido, então a gente já tem a nossa máquina, ok? Vou clicar aqui. Se eu clicar aqui no nome, ele vai abrir minha máquina, ok? E agora a gente vai fazer o procedimento de instalar o N8N. Para facilitar para vocês, né, na própria documentação, se você digitar N8N Digital Ocean, você vai ter esse link aqui, ó, com o doc. É o próprio doc aqui do N8N. Eu vou deixar esse link na descrição.
E aí, caso você precise, aí vai ser fácil de acessar. A gente vai usar esse Candy aqui, né, para instalar o N8N. Ok, vamos seguir aqui os passos do dock. Eu vou separar as telas aqui para a gente ir acompanhando. Eu gosto sempre de mostrar como a documentação que eu usei, porque aí você entende o caminho que eu tive que percorrer, o que eu fiz para aprender a fazer essa configuração. Em geral, esses tipos de configurações aí mais simples, elas têm na própria documentação das ferramentas, ok? Então, a gente vai seguir aqui o passo a passo. Eu não vou criar aqui o usuário, vou usar o usuário root. E aí, a primeira coisa é clonar o repositório, né, do N8N aqui. A gente vai usar tudo aqui pelo admin, então se você for aqui em console, clicar nele, ele vai abrir esse console e você já vai estar dentro ali do servidor, ok? Eu vou dar um clear aqui para limpar. E aí, só para a gente garantir que a gente tem um Docker, se você digitar docker-b, se eu não me engano, ele vai mostrar a versão do Docker. Já tem o Docker instalado. E o Docker Compose, né? Ó. Na verdade, não tem o Docker Compose, então vamos instalar. Eu vou dar aqui um apt. Opa! Apt install Docker Compose. Bem simples. Ele vai perguntar aqui se vai. Ele está dizendo que vai precisar de um espaço adicional, então no disco. Então, perguntando, só confirmando se a gente quer. Vou botar o Y aqui e digitar Enter. E aí ele vai instalar o Docker Compose. Então, o Docker ele é um gerenciador de containers, né? E o Docker Compose é como se fosse um gerenciador para vários containers. Então você consegue configurar mais de um container e criar uma rede no qual esses containers conseguem interagir um com o outro. Então beleza, bem rápido aqui a gente já instalou. Vou dar um clear para limpar o terminal, ok? E aí a gente agora vai clonar o nosso repositório. Se eu vier aqui, coloco colar, vou dar um enter. Clonou, é bem rápido. Se você der um ls aqui, ó, você vai ver que já existe esse repositório aqui que a gente clonou. Beleza. Ele está pedindo para a gente entrar, então é cd n8n. Se você digitar só o começo e der um tab, ele completa, né? Ok. Então, vamos seguindo aqui. A próxima coisa é a gente liberar esses volumes. Então, volume para o Candy. Copiar e colar. Uma dica, se você for colar algo dentro aqui do terminal, aqui você copia, mas quando você for colar, você vai colar com Ctrl Shift V. E aí ele consegue colar. Se você colocar só Ctrl V, como é comumente feito, ele não funciona. E aí eu vou liberar esses dois volumes para o N8N. Ok. Feito isso, a gente vai ter que setar o nosso DNS, né? E como é que a gente faz isso? Eu tenho um site hospedado e eu estou usando nesse site a Cloudflare. Então, eu estou aqui acessando o meu painel da Cloudflare. Então, eu tenho um domínio já configurado e esse domínio ele está usando o Cloudflare. Então, eu vou criar aqui um subdomínio que vai apontar para o nosso servidor da DigitalOcean. Como é que você faz isso? Na Cloudflare aqui, você vai em DNS, ok? E aí aqui você vai criar um novo registro. E aí você pode fazer isso na sua hospedagem também. No meu caso eu uso Cloudflare. Então, ok. Esse registro vai ser do tipo A. E aí eu vou criar o subdomínio N8N aula. Ok? E a gente vai colocar o endereço de IP do nosso servidor. Como é que eu encontro isso?
gente vai aqui e aí você vai pegar o IPv4, que é esse IP aqui, e vai colocar aqui, ó. E aí, bem simples. Coloquei o nome, então se eu, do jeito que eu fiz aqui, a gente vai ter, eu já tenho meu domínio, que é media12.com.br, faltou o A aqui, e eu estou botando um prefixo, um subdomínio chamado N8N aula, que está apontando para o meu servidor. Então, beleza. Feito isso, salvar. Salvei, ele já apareceu aqui. Às vezes ele demora um pouco, então eu vou testar aqui. Talvez ainda não tenha propagado, mas a gente vai testar. Ainda não propagou, demora um pouquinho, mas a gente vai seguir os passos. Pode ser que já no final aqui ele já tenha propagado. Então, beleza. Voltando aqui, voltando para o nosso terminal. Vou abrir ela aqui novamente. Vamos continuar aqui. Já configurei meu DNS. E agora vou abrir essas portas. Ele usa a porta 80. Sudo. E essa porta aqui, ó. Ok, adicionada a regra. E aí agora, né, a gente vai abrir o nosso arquivo .env. Se você der um ls aqui, ó, você tem vários arquivos, a gente está dentro dessa pasta. Então eu tenho... E aí se você der um nano.env, ele vai abrir esse arquivo com as variáveis de ambiente. No meu caso, aí a gente vai ter que configurar esse arquivo. Nessa parte aqui você vai botar o seu diretório. Eu estou usando o usuário root, então no meu caso vai ser root. Vou botar um e-mail. Aliás, aqui é o nome do domínio, né? Domain name, o meu é media12.com.br. Se o seu for outro, você coloca o seu. Então, o subdomínio N8N aula, que foi o que eu configurei lá na Cloudflare. E aqui eu vou mudar a time zone para América Fortaleza. Felicidade. O e-mail aqui, então, meu. E aí, se você der um Ctrl X, e aí ele vai perguntar se você quer salvar, você aperta o Y e dá um Enter. Pronto. Então, as variáveis de ambiente já estão ok. E aí, ele já configura o nosso Docker Compose, né? Se você der aqui um nano, e aí a gente vai dar só para olhar mesmo, mas as configurações já estão feitas. Ó, ele criou esse Docker Compose aqui já com as configurações que a gente queria. Liberar as portas, né? Já tem a imagem aqui do Candy, então eu vou dar só um Ctrl X. Como eu não alterei nada, ele não pergunta. E aí a gente vai precisar configurar mais esse arquivo aqui, ó, o Candy File. Vou copiar aqui, Ctrl Shift V. E aí aqui nesse arquivo, a gente vai adicionar o nosso domínio. No meu caso, eu vou botar aula, né? Porque é o subdomínio. E aqui em domain, boto meu domínio. E aí, sufixo, né? .com.br. Ok, feito isso, a mesma coisa. Ctrl X, Y, Enter. E aí ele salvou. Então, eu tenho meu subdomínio já configurado aqui. Após isso, a gente vai dar aqui um sudo docker compose app -d para a gente rodar os nossos containers. Então ele vai baixar as imagens do N8N e aí já vai rodar o container. E é só aguardar. Pronto, no meu caso aqui a gente finalizou. Então aqui ó, a gente criou os containers. Se eu der aqui um docker
PS, já estou com meu container aqui rodando, né? Aqui meu container do Candy e do N8N. Ok, feito isso, né, a gente vai acessar aquele domínio que a gente criou, o subdomínio. Então, no meu caso, é n8n.aula.media12.com.br. Pronto, feito isso, aí você já tem o N8N aqui instalado. E aí ele vai pedir esses dados primeiro, né? Eu vou... Primeira vez que você acessa, ele pede esses dados. E aí você preenche os dados. Eu botei aqui uma senha, né? Ele precisa pelo menos 8 caracteres, né? Então, beleza. Criei aqui. Primeiro acesso, ele vai pedir para você criar. E aí pronto. Beleza. Temos o nosso N8N configurado. Você pode puxar aqui, né, os nodes. Então, tudo pronto. A gente já tem o nosso N8N aqui rodando na DigitalOcean. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição o link de cadastro do N8N, um link no qual, se você utilizar, você vai ganhar alguns dólares ali para poder testar gratuitamente o seu N8N. Então, valeu, curtam aí, ajudem a gente e em breve teremos mais aulas, tanto sobre N8N como sobre desenvolvimento web, React, PHP, WordPress e é isso. Valeu, pessoal.